Quem vacina o vírus? A capacidade do ser humano vai muito mais além do que apenas criar o seu espaço de sobrevivência na Terra. E para muitos, se sentir o centro de tudo, a ponto de desconsiderar toda a vida no planeta. Aliás, entre o biocentrismo e o antropocentrismo, a segunda opção acaba sendo mais confortável para muitos. E, infelizmente, nos coloca num ar de superioridade em relação a qualquer coisa. Todavia, embora não pareça, somos seres extremamente frágeis e prontos para um ataque de qualquer espécie, de um elefante a um ser microscópico. Percebam, ao nos colocar do lado de qualquer animal na natureza, não possuímos garras, não possuímos pelos, não temos velocidade, não subimos em árvores, não mergulhamos com eficiência. Aliás, somos um nada. No entanto, foi exatamente no ser um nada que o ser humano criou suas armas. Armas que colocam a natureza como um produto que pode ser utilizada a seu bel prazer. Das inúmeras armas que a humanidade criou, uma é silenciosa e altamente mortal. Tem uma capacidade de se apresentar através de um diálogo, através de um abraço, de um aperto de mão e até mesmo num cruzar de caminhos entre duas pessoas. Essa arma se espalha tal como a velocidade da luz. Essa arma se chama vírus. E claro que os vírus fazem parte do processo evolutivo da Terra e foram fundamentais para inúmeras mudanças naturais, pois eles criaram estruturas que foram se modelando ao longo das eras. Para a ciência, os vírus são seres acelulares, procurando corpos em que possam se desenvolverem. E aqui vale uma comparação com a humanidade, visto que nós também procuramos outros corpos para nos desenvolvermos. Ora, o humano interferiu na árvore, entrou na água, influiu no solo, possuiu o ar e basicamente infectou estes espaços, matando, excluindo e concebendo novos vírus. Não cabe aqui discutir a biologia do vírus, mesmo porque o que sei são pílulas que aprendi durante o meu ensino médio e numa pesquisa para elaborar este podcast. Mas uma coisa temos que nos perguntar: quem são as vacinas para o vírus humano? Ou melhor, quem é a vacina para a própria vacina? Vamos aqui pensar o quanto as aglomerações urbanas, resultado do aumento do comércio, criaram inúmeros vírus ao longo da história. E sempre que ele aparecia, surgia a necessidade de contê-lo por vacinas, o que é muito bom. Ficaria feliz se a história não fosse cíclica e não houvesse a necessidade de pensar em novos vírus, portanto, novas vacinas. Contudo, não aprendemos com os que ficaram e continuamos a constituir outros vírus, concedendo outras vacinas e assim correndo a história. Pois é, talvez seja a natureza tentando nos avisar: humanidade, calma! Você não está sozinha, e se continuar assim, você pode se autodestruir. Mas, por falar em passado, voltemos a ele. No século X, uma epidemia de varíola matou boa parte da população chinesa, e lá, os primeiros vestígios do uso de vacinas foram introduzidos. Nada parecido com o que temos hoje, pois eram feitas através da tritura de cascas de feridas provocadas pela doença e assoprava-se o pó, com um vírus morto, sobre o rosto das pessoas. Mas é importante considerar que o vírus apenas estava se dispondo sobre espaços de adensamento demográfico, que procuravam produzir, vender. Sim, fazer comércio. Ora, os vírus querem apenas relatar o show da humanidade. Ainda sobre esta linha de raciocínio, 7 séculos se passaram a partir das primeiras experiências na China de se criar uma vacina, e com isso o mundo começou a se mecanizar.
O ser humano começou a enxergar a Terra como um produto para lhe servir, e em 1798, o termo vacina surgiu pela primeira vez a partir de uma experiência do médico e cientista inglês Edward Jenner, que fez um teste entre trabalhadores da zona rural e zona urbana, pois havia escutado rumores de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, pois já haviam tido a varíola bovina, de menor impacto no corpo humano. Ele então introduziu os dois vírus em um garoto de 8 anos e percebeu que o rumor tinha de fato uma base científica. A palavra vacina, inclusive, deriva justamente de varíola vacinae, nome científico dado à varíola bovina. Quase um século depois, as vacinas traziam conforto de avanço para a humanidade em espaços que outrora eram apenas naturais. E em 1821, o francês Louis Pasteur desenvolve a segunda geração de vacinas, voltadas a combater a cólera aviária e o carbúnculo. Ele sugeriu o termo para batizar sua recém-criada substância em homenagem a Jenner. A partir disso, o ser humano, ainda que não pensasse nisso de maneira racional, passou a normalizar as mudanças no espaço natural como sendo resultado do seu progresso. Haja visto que sua evolução está intimamente relacionada ao desmatamento e à condição técnica de ser humano. E é claro que as vacinas tiveram um papel fundamental para que isso viesse a acontecer. Aliás, as vacinas são muito importantes, pois elas protegem aqueles que apenas assistem a olhos distantes o avanço do capital e por muitas vezes são contidas de doenças criadas por eles. Se tivéssemos vacinas quando os portugueses assaltaram o território brasileiro, não havíamos perdido milhares de indígenas pelas doenças do homem branco, bem como, atualmente, poderíamos discutir outras demandas. Se tivéssemos vacinas, não perderíamos milhares de pessoas pobres durante a Baixa Idade Média pela peste bubônica, que foi criada a partir do avanço do comércio e da necessidade de expansão dos burgos. Se tivéssemos imunizações, não havíamos perdido inúmeros operários na Europa durante a gripe espanhola, que foi criada pela produção capital de armas durante a Primeira Guerra Mundial. Se tivéssemos vacinas, não havíamos perdido, como continuamos a perder, pessoas que sofrem os preconceitos da boa moral e costume junto ao HIV. A corrida pelas vacinas é fundamental para salvar vidas, principalmente daqueles que seguram uma sociedade, os trabalhadores, e que, devido ao correr cotidiano da fome, não conseguem ter tempo para se proteger. Se tivéssemos a valorização da ciência, não teríamos perdido 300 mil pessoas no Brasil. Quem vacina o vírus?